Olá, meus amigos, meus irmãos, quero cumprimentar a todos, desejar a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, através deste vídeo hoje, trazer uma palavra de ensinamento, uma palavra de Deus para nossas vidas, aproveitando para refutar um vídeo que eu vi ontem e confesso que fiquei assustado. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos na internet, com as pessoas que estão trazendo novidades, interpretações bíblicas, pessoas que muitas vezes acabaram de se converter, que ainda não têm um conhecimento, não sabem o que estão falando, mas com a ânsia de aparecer, com o intuito de querer ser reconhecido, alguma coisa do tipo, lançam qualquer coisa, interpretações que não tem nenhum tipo de base bíblica. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós pegamos estes vídeos, esses ensinamentos e trazemos para a nossa vida, e são coisas que estão totalmente fora da palavra. Então temos que tomar muito cuidado. Quero aconselhar você, sempre que ouvir um vídeo, inclusive este vídeo, seja qualquer pessoa que estiver falando, que você vá ler, que você compare, que você faça ali uma análise, seja como os nobres bereanos, que tudo que eles ouviam, eles iam perceber se realmente era aquilo, eles iam ali avaliar se tinha ligação com a verdade, se era realmente aquilo que estava querendo dizer, para que nós não venhamos a cair em enganos. Pessoas que se convertem hoje e amanhã estão vendendo curso, ensinando a Bíblia. A Bíblia é um livro complexo, é um livro espiritual. Nós precisamos compreender ela como um todo para que nós possamos ensinar. É uma coisa complicada, mexe com a espiritualidade das pessoas, então nós precisamos ter muita responsabilidade. Eu vi um vídeo ontem de um rapaz dizendo que não é necessário batismo para ser salvo e mais, que não precisa se batizar nas águas, que o cristão não precisa se batizar nas águas, que o batismo nas águas é coisa inventada pelo homem, pela religião, não tem nada a ver. Ou seja, ele estava querendo dizer que nós não precisamos mudar nada. Vamos para a igreja, segue do jeito que está, não precisa se batizar, não precisa ter mudança, não precisa. E ele usou um texto bíblico. Esse é a pior parte das heresias é essa, é que eles pegam textos bíblicos e distorcem. Então eu vou ler para vocês o texto que ele usou. Ele usou o texto de Romanos, capítulo de número 6, no versículo 1, 2 e 3. E está escrito da seguinte forma: preste atenção na leitura com calma, que você vai entender o que esse texto quer dizer, mas depois eu vou explicar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. Paulo está fazendo essa pergunta. Vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? Ou seja, eu vou continuar pecando só para dizer que a graça é mais abundante do que o pecado? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, ou seja, ele está falando para quem? Para aqueles que já estão mortos para o pecado, que já estão salvos. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, se nós morremos para o pecado, como é que nós vamos continuar vivendo no pecado? Não há sentido. E ele prossegue dizendo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Essa pessoa usa esse texto para dizer: nós já fomos batizados na morte de Cristo, nós não precisamos nos batizar novamente. Nós somos batizados na morte de Cristo através da morte de Cristo. A morte de Cristo nos deu o direito a renascer, a ser uma nova criatura, a reviver. Isso só foi possível pela morte de Cristo. Por isso fomos batizados na sua morte. Ou seja, a morte de Cristo deu início a esse renovo, a esse recomeço. E aí o texto continua: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, nós somos sepultados para o pecado com Cristo lá no batismo da morte dele. Ou seja, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele automaticamente, todos aqueles que seguem-no, morreram com ele para o pecado, morreram nele e ressuscitaram com ele. É isso que esse texto está dizendo. Nós estamos mortos para o pecado por causa do sacrifício de Cristo. E diz mais:
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então você vê que o texto não está querendo dizer isso. Mas vamos aqui imaginar que o jovem teve uma interpretação lá, né? E aí ele entendeu que era isso. Entendeu errado? Primeiro que a gente não pode ensinar algo se a gente não tem certeza, convicção daquilo. Então se ele acha, ele não pode ensinar como uma doutrina. Até porque para ele ensinar isso como uma doutrina, ele teve que virar a página, ou a Bíblia dele não tem as páginas de vários textos, ou ele não lê a Bíblia. Eu acho mais provável que ele nem a Bíblia lê para falar uma barbaridade dessa. Porque está escrito, e eu vou citar alguns textos. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que a palavra batismo, ela significa, ela vem do grego. O original dela é do grego e significa mergulhar ou imergir. Então, qual é o sentido do batismo se não houver mergulho ou imersão? Se a própria palavra diz que o significado de batismo é mergulhar ou imergir. João Batista não era chamado de João Batista porque o nome dele era Batista. Não, é porque ele mergulhava as pessoas. João, o que batiza, o que mergulha, o que imerge as pessoas. Então veja, primeiro ponto, a própria palavra já diz que é mergulhar, então é necessário sim o batismo nas águas. Segundo ponto, o próprio Jesus, não sei se a Bíblia desse jovem tem isso, ou se ele não leu, o próprio Jesus, ele mesmo se batizou nas águas do Rio Jordão. Veja, Jesus não tinha pecado, o batismo ele é para remissão de pecados. Jesus não tinha pecado, por que Jesus se batizou? Porque ele estava dando início a uma nova doutrina, a um novo segmento, a uma nova aliança. Então ele, nada do que Jesus exigiu de nós, ele não exigiu nada que ele não tivesse feito. Tudo que Jesus exigiu dos homens, ele fez primeiro. Então ele se batizou nas águas para mostrar, é assim que faz, é desse jeito que faz. Tanto é que a Bíblia narra a vida de Jesus após o seu batismo, o que mais uma vez nos mostra que o batismo é um recomeço, é um reinício. Quando nós descemos as águas, fomos mortos para o mundo. Quando ressurgimos, somos ressuscitados em uma nova vida. E a partir dali começa a nossa vida espiritual. Por isso a vida de Jesus não é narrada antes do batismo. Tem o seu nascimento, algumas coisas, mas não existe uma narrativa. Por quê? Porque a aliança que Jesus nos trouxe e nos ensinou, ela diz que a vida inicia a partir do batismo. E assim foi com Jesus, para nos dar o exemplo. Então Jesus batizou-se nas águas, para nos mostrar como é. E você encontra isso no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 16. Fica muito claro que ele batizou-se nas águas. Eu sei que todo mundo sabe, mas eu vou ler aqui bem rapidinho, só para que fique mais claro, para que as pessoas possam compreender que tudo que uma pessoa vai ensinar na internet, principalmente, precisa ter amparo bíblico, uma leitura bíblica, um texto bíblico, porque senão não há sentido. Opinião não é doutrina. Eu posso pensar o que eu quiser, mas eu não posso doutrinar as pessoas por causa da minha opinião. Mateus 3,16 diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, primeiro ponto, este jovem que diz que não precisa batismo e que não existe batismo nas águas, a Bíblia dele não deve ter essa passagem, ou ele não deve ter lido essa passagem. Tem mais, Felipe e Eunuco. Felipe, todos sabem da história que o eunuco estava lendo a passagem de Isaías. Felipe chegou até ele, pregou, ensinou, explicou para ele o que significava aquela passagem. E o eunuco ali, ele creu em Cristo, porque o primeiro ponto que é necessário é crermos. E ele creu, o eunuco creu em Cristo. E aí o que aconteceu? O que o eunuco perguntou para Felipe no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 36, 37 e 38. Ele perguntou o seguinte: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Ou seja, olha, eu já creio. E aqui está a água. As duas coisas necessárias estão aqui. O que impede? E aí Filipe respondeu para ele:
E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Batizou nas águas. Então, de certo, esse jovem não deve ter lido essa passagem, eu sugiro a ele que leia. Outra coisa, Jesus conversava com Nicodemos e explicava que o homem precisa nascer de novo. Nicodemos, o grande mestre da lei, falou: mas como assim nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus diz para ele no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 5: não, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, é preciso batizar-se, nascer de novo da água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Vou ler para que não fique nas minhas palavras. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por certo, essas passagens não devem ter na Bíblia do jovem. Então, queridos, eu estou dizendo isso, trazendo este vídeo para que a gente entenda que existem muitas coisas que nós iremos ver na internet e que não têm amparo bíblico, são interpretações erradas, equivocadas. Eu trouxe aqui 3 ou 4 textos, existem mais, tá? Que embasam, que é necessário. Primeiro, crer em Cristo, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que Ele veio para nós, para nos resgatar. Crer com toda a nossa força. Cremos. Então nós precisamos confirmar isso. O batismo é uma confirmação da nossa fé. É possível uma pessoa ser salva sem se batizar? É possível. Às vezes a pessoa não tem tempo de se batizar. O ladrão da cruz é uma prova disso. Às vezes a pessoa se converte num leito de hospital, na hora da morte ou próximo da morte, ou se converte, mas esse tempo entre a conversão e a data do batismo, essa pessoa vem a falecer, essa pessoa será salva? Será salva, será salva. O batismo é algo simbólico. Agora, se essa pessoa se converte e nega o batismo, não quer se batizar, então ela está voltando atrás na sua escolha de crer em Cristo. Se ela crer, ela vai confirmar isso nas águas do batismo. Agora, se ela não quiser batizar, é porque ela está voltando atrás na sua decisão, e aí ela não tem comunhão com Cristo, não existe comunhão nesse caso. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra, estarei muitas vezes aqui trazendo alguns ensinos em que eu considero importante, aquilo que eu ver na internet e que eu achar que precisa ser esclarecido, estarei esclarecendo, não para expor pessoas, não para expor igrejas, não é nada disso, mas eu acho que é importante nós que temos pela misericórdia do Senhor a oportunidade de conhecer um pouquinho da palavra de Deus, é necessário que nós traçamos essa meta de expor, de ensinar, para que as pessoas elas tenham o conhecimento para tomar suas decisões. E volto a dizer, tudo que eu disse aqui, não vai acreditando de primeira, não vá lá na Bíblia, confira, leia o texto completo. Tudo que você ouvir na internet, confira, leia o texto completo, para que você tire uma conclusão verdadeira, correta e de acordo com o seu coração. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo.